Olá, taurinos! Sejam muito bem-vindos ao Sol em Touro. Eu sou a Thalita e vou fazer a nossa leitura intuitiva para quinta-feira. Se não ressoar, solta para o universo, não tenta caber numa historinha que não é para você. Já vou pedir o seu like como energia de troca. Se a sua energia ressoar com a minha, se inscreva no canal para nossa egrégora continuar a crescer. Informações para leituras particulares na sua energia, os links estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Para quem assistiu o vídeo do amor, que foi o último que eu postei, eu escrevi até nos comentários que eu lembrei depois sobre o comportamento lá da pessoa especial. Me lembrou do filme Ele Não Está Tão Afim de Você, do principalzinho. Assistam, vocês vão ver. Eu acho que mulher que gosta, né, de filme de comédia romântica, o comportamento da, da pessoa especial ali na leitura tem muito a ver com o comportamento do rapaz principal, que ele vai dando conselhos lá para a moça, dizendo dos caras que não estão afim, e ele fala para ela que ele não tá afim dela, né? E ele nem se liga porque tá na sombra dele, mas ao longo do filme ele vai tendo comportamentos com ela que dão todos os sinais de um homem que tá afim. Enfim, até que a ficha dele cai, né? Enfim, assistam, é legal o filme. Ele não está tão afim de você. Acho que tem tudo a ver com o comportamento dessa pessoa especial da leitura. Agora vamos lá, Touro, ao que interessa. Energia de Touro para quinta-feira. Trono, o seu poder é infinito. 45 vai dar 9. Estamos falando aí de pessoas na liderança. 999 me lembra a energia de quem? Do nosso querido Eremita. Eu vejo vocês integrados aqui com o lado emocional, o lado espiritual, o seu lado é, da matéria mesmo, da ação, do agir, do fazer. Temos a bruxa ali que pode estar representando o mago também. A liderança da rainha, que no caso dos homens, do rei, né? Vamos pensar no imperador ou nos reis. Então, queridos taurinos, não há nada a se temer. É um dia de. Eu ia falar de autossuficiência, mas é mais ou menos isso. Pode ser que as pessoas te enxerguem dessa forma, né? E aí você pode acabar causando um certo impacto. E isso, claro, vai depender da sombra das pessoas que vão estar te enxergando, né? Porque tem gente que, quando vê uma pessoa bem firmada, bem centrada, que sabe o que quer, que sabe se posicionar, os vitimistas de plantão se sentem todos dodóis, né? Então, Toro, eu diria para vocês não temerem, tá? Nesta quinta-feira. Não deixe os outros baixarem a sua autoestima, ou não entra na pilha dos outros. Se alguém vier te pilhar, vier se desfazer de você, do merecimento, algo assim, aquela pessoa tá falando dela, sabe? É uma pessoa que provavelmente tem uma sombra de insegurança. Já viu gente insegura? Precisa desmerecer o outro, né? Mulherada insegura fica falando: nossa, olha lá a roupa daquela fulana, nossa, como ela é vulgar. Isso é porque aquela pessoa, no final das contas, queria ter aquele corpo, ou queria ter a vontade, não digo de se vestir igual, mas reflete a uma sombra da pessoa de que o outro tem coragem de fazer, você entende? Enfim, estejam observativos. Estejam atentos. Vamos ver aqui o que nós temos para Touro no campo espiritual nessa quinta-feira. 3 de espadas, resiliência, aprendendo a lidar com dores, para que você possa colocar em ação as suas questões. 9 de espadas. Por que que o 9 está aqui? 9 de copas. Me dá mais uma aqui. Energia de paciência com energia do fogo da ação. Vocês, assim, ó, sendo bem honesta, sabe o que que eu sinto aqui? Uma confusão. Só que não é que a espiritualidade está causando confusão, não, tá? Bem longe disso. Eu sinto vocês confusos. Vocês não enxergam o tamanho do poder que vocês têm. E vocês não enxergam o quanto que a espiritualidade tem paciência em ajudar vocês a se desenvolverem. Até aquilo que era para dar errado, a espiritualidade tem colocado uma mãozinha para tentar ajudar vocês, tá?
E aí eu vejo vocês, por conta de mágoas antigas, conflitos antigos, vocês não sabem ouvir a sua intuição. Porque tem gente aqui que não consegue se sentir pleno, plena, realizado, se questiona: "Quando que eu vou me sentir pleno? Quando eu vou me sentir plena?". Quando você deixar o seu ego de lado, sabe, é quando você olhar para o seu ego e ter uma conversa tete a tete com o seu ego, e de entender que o passado é passado. "Ai, Thalita, mas a gente tem que curar as nossas dores, não dá para levar os traumas para frente". E até quando você vai ficar olhando para esse trauma da mesma forma? Não adianta nada olhar para o trauma e continuar revivendo a mesma dor se você não olha para aquilo de uma forma diferente. Ficar revisitando o trauma é só colocar mais carga de dor. "Ai, Thalita, mas não existe o ressignificar?". Existe, mas tem gente que vai para uma terapia, seja lá o que for, escuta uma meditação, ressignifica na hora, depois no outro dia começa a se alimentar o quê? De pensamentos intrusivos de novo, você entendeu? Aí não vai adiantar. Aqui está falando sobre você se curtir mais e ouvir a voz da intuição, ela vem da plenitude do agora. Entende? De você estar aqui no presente. Só que muitos de vocês não estão conseguindo fazer isso e diminuem o próprio potencial ou não conseguem nem perceber ou sentir o que rege vocês. Se eu estiver falando aqui de mentores, né, que guiam vocês, pode ser aquela pessoa assim, por exemplo, agora vai para um lado bem de maturidade, né? Porque aqui a espiritualidade está tendo muita paciência para te dar um aval para algo aqui. A pessoa que ela: "Ai, porque os meus guias, os meus mentores ou os meus orixás, eles me protegem, a minha pombagira me protege, a minha pombagira", ou seja lá o que for, né, aquilo que você acredita, "vai lá fazer justiça". Mas você não percebe, meu querido, minha querida, que você, através das suas dores, fica criando mais do mesmo, e aí você se resguarda nessa ideia de que os seus protetores te defendem, mas você não muda os seus comportamentos. Aqui tem uma ideia de ilusão, você entende? A respeito da verdade. Ai, touro. A espiritualidade está segurando. Literalmente, suas é como se você fosse, me perdoe a expressão, mas só para vocês entenderem, é como se você fosse um cavalo indomável nesse momento, pensa assim, não é como se fosse uma criança mesmo, um cavalo, um potrinho indomável, e a espiritualidade está segurando as suas rédeas. Coisas aqui já eram para ter acontecido na sua vida, mas pela falta da sua maturidade, pela falta de sabedoria de algo, de conhecimento de alguma coisa, vocês estão sendo barrados e aí aqueles pequenos milagrezinhos, que poderiam ser talvez até maiores ou mais expressivos, eles não acontecem porque a espiritualidade está meio que te dando puxando seu freio, porque você está desorientado ou desorientada, no sentido de que você está enxergando algo que não é a realidade, entendeu? Eu tenho que tirar mais umas cartas aqui para dar conselho, porque eu vi que essa quinta-feira aqui promete, né? Quinta-feira promete. Ó, orienta olha, é pena que não dá para hoje eu não gravei mostrando a mesa, né, mas o 3 de ouros caiu em cima dessas 2 cartas na mesa. A orientação, vocês não escutam. Vocês não tô falando todo mundo, né, isso aqui é uma leitura geral, mas boa parte não está escutando a orientação da espiritualidade. E aqui caiu uma nova visão, você precisa ter uma nova visão, um novo movimento. Do jeito que está o seu comportamento, não dá mais. Qual é o comportamento aqui que touro tem que ter? Sair das amarras, das repressões. Eu não vou me repetir porque foi o que eu falei de gente vivendo, revisitando os mesmos traumas, os mesmos problemas. Para onde que touro precisa ir? Para onde que touro precisa ir? Ó, o 9 de espadas de novo. 9 de espadas. Como conselho, ele vai falar de libertação dessas ideias. Como que touro, então, se liberta disso? Projeções, saindo da ilusão, você vai, é autoconhecimento aqui tudo. Você está projetando no externo suas mágoas, suas dores. Lembra que eu falei ali do 9 do eremita no começo da leitura sobre o seu posicionamento?
você pode ter, e tem até, um aspecto de posicionamento, de liderança. Que uma leitura geral fica complicado de falar, mas para alguns o teu posicionamento vai incomodar. Para outros, quando isso incomoda, você desmonta isso. Talvez seja uma máscara que você usa. Vamos ver, esse posicionamento aqui. Isso aí está na luz, está na sombra? Na criança ainda. Baletim de copas. Ai, aqui vem como compreensão, né? A porta não está fechada. A gente está falando sobre você amadurecer, sobre você expandir, sobre você criar asas, né? Voar mais alto, sair um pouco do egocentrismo, né? E aprender a trabalhar em equipe. Por que que o mentor do outro, a espiritualidade do outro, te confronta tanto? Aqui tem uma rixa a respeito de alguma coisa. Adapte a sua realidade, porque isso aqui é uma leitura geral. A gente está falando de pessoas que precisam de fato amadurecer no aspecto espiritual e começar a fazer a sua parte, mas vocês vão ter que parar de ficar, pelo menos na quinta, a gente está falando de energia de quinta. Quinta-feira não é um dia para ficar buscando os porquês de dor emocional, é uma energia que está pedindo mais ação, parar de conversar um pouco com esses pensamentos negativos, a pessoa que só reclama ou a pessoa que fala X, mas tem o mesmo padrão de comportamento, ela não muda, e aí você projeta no outro, e o outro projeta em você, e aí todo mundo se ofende, todo mundo leva para o pessoal. É, eu não senti uma energia de medo, tem uma energia que meio de insônia. Isso pode ter a ver também com os. Nós estamos na fase entre os ciclos dos eclipses, né? Dia 29 vai ter outro eclipse também. Dá um conselho aqui. Um conselho geral aqui para a gente poder ir para a vida sentimental. Ruptura, energia, ó. Já veio no meio aqui, né? O rei de paus representando essa energia mais leonina, e agora veio a força que também representa essa energia mais leonina. Ai, touro. É romper com padrões, é ser mais autêntico, autêntica, não ter medo, recuperar a sua força, ser, querendo ou não, aqui a gente está falando de ser instintivo. Essa quinta-feira, pelo menos no âmbito espiritual, quando eu estou falando aqui de instinto, eu não estou falando do nosso lado animalesco, como agimos na matéria uns com os outros, tá? Quando eu falo sentir com instinto, é aquele leão dentro de você que quer fugir, que quer se libertar, que quer encontrar a própria força, que quer parar de depender de acender uma vela, aqui vocês estão precisando se encontrar com vocês, mas não é ficar buscando no passado, ou nos pensamentos, ou nas idealizações. É no. E também não é no sentir emocional de gente que não sabe, que não tem inteligência emocional e que não sabe lidar com as emoções ou controlar as próprias emoções. Você entende? Porque aqui, ó, por exemplo, eu tô falando com alguém ou com um grupo de pessoas que se alguém fala alguma coisa, você pronto e imediato vai responder, entendeu? Você vai reagir. Aqui vai caber duas reações. Você vai se esconder, se fechar e chorar, ou você vai, de pronto e imediato, responder na lata. E aqui está te pedindo para que você se olhe, de verdade, você se olhe antes de reagir, de ter uma reação ou se esconder, qual a sua melhor versão dentro de você, qual a versão mais autêntica dentro de você, que você não se envergonharia ou sentiria a culpa de agir daquela forma. Pensa que esse registro dessa ação vai ficar para a eternidade e que você teria que reviver isso, ficar vendo esse filminho dessa sua ação eternamente. Como seria a sua atitude? Para que você pudesse deitar a cabeça no travesseiro e sentisse paz, orgulho de si mesmo, num contexto positivo. Touro. Vamos ver no campo afetivo? Campo afetivo. O que temos para touro no campo emocional, afetivo, relacionamentos? Controle suas emoções, rei de espadas, sabedoria, maturidade. Sejam racionais e aprendam a conversar. Aqui tem a manifestação de uma relação. Observar sobre o relacionamento ou sobre as pessoas que
devem ficar ou não. Aqui pode ter encontro, mensagem para marcar encontro, pode ser de amigos, a gente está falando de campo afetivo, então pode ser amizades, pode ser happy hour depois do trabalho, pode ser o marido ou a esposa, aquele que é mais racional aqui nesse momento, ou a pessoa mais madura da relação preparando algo, pode ter um pedido aqui de relacionamento, ou abertura de uma conversa sobre relacionamento. Hum que tem a ver com seguir adiante valores e princípios. Alguém vai sair da moita em alguma situação para desabrochar e abrir o coração. Temos uma pessoa um pouco mais lenta aqui, mas ela quer o mesmo que você. A gente tem aqui um vínculo sólido, tá? Então, amizades de longa data, tá? Se estavam brigados, tem reconciliação, ou amizades de longa data que vão ter uma interação. A gente tem duas pessoas aqui ou se, Thalita, não tem ninguém, nada a ver isso aí que você está falando na minha vida afetiva, pode aparecer alguém. Para quem não tem a ver com esse aparecer alguém aqui, a gente está falando de você conseguindo finalmente equilibrar a tua razão com a tua emoção. Foi um processo lento, acelerado, mas eu vejo você se acolhendo e entendendo um dia de cada vez. Em vez de ficar olhando para trás, aí olhando para frente, e um dia de cada vez, tá? Vamos ver na vida financeira. Vai ter mensagem aí chegando. Tem mensagem. Alguém demorou. Nós temos uma pessoa aqui mais lenta, né? Então, uma pessoa lenta. Mas vamos lá. Aqui, ó, um gosta de conversar, o outro gosta mais do calor do momento. Um aprendendo com o outro aqui. Energia da vida financeira para touro. O julgamento. Eita, alguma coisa externa acontece aqui, algum aprendizado sobre o seu poder pessoal. Então, pensem lá no campo espiritual, alguma coisa também disso do campo espiritual, sobre as ações, ou sobre como se vê, ou a resolução de problemas, tem a ver aqui com o seu campo financeiro. Tá? Alguns já estão sendo chamados a tempo a trabalhar com a espiritualidade, mas renegam isso, ou não se sentem merecedores. Algumas pessoas aqui julgam a sexualidade. Então, assim, eu não. Aí vai depender muito das crenças ou da religião que você cresceu, ou do que você ouviu. Porque a gente está falando da pessoa que é magnética e ela se culpa por isso, ou vou pegar exemplo do feminino, pessoa, né, que eu já usei esse exemplo várias vezes, mas pessoa que gosta de usar um decote, que é da própria sensualidade ali da pessoa, enfim, não tem nada demais, é a expressão do feminino. Se a gente pegar até o arquétipo, né, a ideia, a mitologia de Afrodite, que foi muito julgada em contextos passados, né? Por gente que tinha o olhar da sombra a respeito dessa idealização dessa energia. Então é como se fosse isso. Você acha que não pode cobrar pelo seu trabalho espiritual, ou você se tornou uma pessoa espiritualizada ali, ou trabalha com espiritualidade, você não pode também expor a tua essência, a tua beleza ou a tua sexualidade. Você precisa, é como se você precisasse se cobrir aqui de alguma forma. Ou eu posso levar isso aqui até para um outro contexto. Isso aqui é para quem trabalha com a espiritualidade. Incorporação aqui, pessoas no centro, no terreiro. E aí você não entende. Aí você, é porque a pomba gira que possui o meu corpo e eu girei e não sei o quê. Não, aqui tá falando não, você não tá entendendo o aprendizado. Você só tá manifestando conteúdos psíquicos do seu inconsciente para agir de uma forma que o teu corpo precisa expurgar certos desejos, tentações, emoções, mas que não tem nada a ver com o seu guia aqui, ou com a sua pombagira, seja lá o que for, tá? A gente tem uma pessoa muito reprimida aqui. Vamos lá. Além de ser reprimida essa pessoa, seja você homem ou mulher, tem uma crença de escassez, tem a energia do enforcado junto com os 5 de espadas. O que me diz respeito, a gente está falando de gente que tem uma crença de avareza. É a pessoa que, quando ela está perto de alcançar a grandeza ou conseguir ser na essência, ela vai lá e dá um jeito de se sabotar. Ela dá um jeito dela fazer alguma coisa errada para validar o quanto ela não merece alguma coisa, que é trabalhar a crença de merecimento. O que vem para touro? Homens, tá? Homem. Homem. Presta atenção. Você quer homem.
ou mulheres com energia masculina muito forte, competitivas, tá? No âmbito do trabalho. Cuidado com gente invejosa, tá? Não fica dando pano para manga, conversinha aqui, mas também não se diminua. Não deixa o outro vir te diminuir, porque se o outro falar alguma coisa que te diminui, você tem a tendência aqui a se auto-sabotar, tá? Cuidado. Você que é a pessoa que às vezes chega uma pessoa reclamando para você, falando como a vida tá difícil, ou, poxa, um amigo que chega lá, pô, mano, quebrou meu carro, ou eu queria fazer uma viagem, não dá certo, não consigo juntar o dinheiro. E aí você tem uma conquista, em vez de você descer no fundo do poço com aquela pessoa, porque você tem medo, né? Ai, como eu vou ser arrogante se eu falar de uma conquista minha? Não tem como duas pessoas no fundo do poço, né? Se você não tem como entrar no fundo do poço, aí vai ficar os dois no fundo do poço. Alguém precisa de cima trazer essa pessoa para ela ter o quê? Uma nova visão. Não se sinta culpado por mostrar para outra pessoa, através das suas conquistas, das suas realizações, não para diminuir o outro, mas falar para a pessoa que é possível, sabe? Trazer um contexto, uma ideia de que é possível, tá? De que é possível sair dessa situação. Não se deixa, que eu estou falando de pessoas tão expressivas, tão magnéticas, mas que se deixam levar pelo contexto em que vivem, pelas pessoas com quem andam junto, ou no trabalho aqui. Nove de paus veio invertido junto com a roda da fortuna. Finalmente, você vai sair da defensiva, de um lugar de resistência, para alcançar a sua vitória. Alguém, tava uma luta muito grande, né, Touro? Mas ó, a prosperidade está aí. Então tem dinheiro entrando, tem as coisas entrando no eixo, tem novas oportunidades, mas de qualquer forma, ó, pede que vocês sejam racionais, não se deixem levar pelas emoções e não deixa o outro apontar o dedo para te diminuir, para falar de sua roupa, para falar do seu cabelo, seja lá o que for, falar do seu carro, para falar do seu emprego, para falar do jeito com que você se comunica, tá? Nessa quinta-feira não é um dia para você deixar o outro te invalidar, tá? Mas lembre-se, também não é para responder de pronto imediato. Lembre-se, aqui que eu dei o exemplo para vocês, como que você quer ser visto. Opa, não foi essa carta, foi com essa. Não lembro qual que eu peguei para mostrar para vocês, mas era como se não. Opa! É, como que você quer ser visto pela eternidade, sabe? Se você precisasse assistir um filme seu 24 horas, né, durante a eternidade, como você quer ser lembrado, sabe? É mais ou menos por aí. E é sobre você, é sobre o seu olhar sobre você mesmo. E aqui não veio nenhuma carta tão pesada, moralista ou julgadora, embora a gente tenha cartas de espadas aqui, né, do rei e da rainha de espadas, mas a gente está falando aqui do peso da medida equilibrada. Então, cuidado para não ser crítico de si mesmo. Por isso, olhe, pense assim: qual é a minha melhor versão nessa quinta-feira? Eu vou entregar hoje a minha melhor versão. Eu vou vestir uma roupagem da minha melhor versão. Sabe? É como se você criasse um alter ego, sabe? E utilizasse desse alter ego nesse dia, da sua melhor versão. E veja como que você se sente nisso, tá? Isso pode até te ajudar, inclusive, a pôr a vida mais em movimento, porque aqui tem pessoas que estão com algum padrão de comportamento que não está muito legal, embora a energia tá, né, do dia fala para que você vai sentar no seu trono, né? Trono, o seu potencial é ilimitado, você tem um potencial criativo, tá, Touro? Para criar aquilo que você deseja, a realidade que você deseja. Então, pensa que nessa quinta-feira, a todo instante, você, através do seu comportamento, da sua fala, das suas orações, do contexto geral de quem se é e daquilo que você vai fazer ou fornecer para o mundo, ou para si mesmo, ou para as relações, está criando a sua realidade, tá? Para finalizar aqui, eu vou pegar uma mensagem deste aqui, queridos taurinos. E temos: se algo saiu da sua vida, deixe ir. O que é nosso fica. Se algo saiu da sua vida, deixa aí. Deixa aí. Não fica olhando mais para o passado, né? Lembra que a gente falou aqui no começo de ficar querendo relembrar as situações do passado, de ficar tentando resolvendo questões dentro de você. O que não é para estar no teu caminho, não tá. Ponto final. Quinta-feira não é um dia de ficar. Ai, se você tem alguma terapia
nessa quinta-feira marcada que trabalha raízes profundas, sei lá, você vai fazer um Theta Healing, fazer uma hipnoterapia, qualquer coisa assim que seja mais profunda, que você sabe que vai revisitar o passado, né? Eu diria para você remarcar, tá? Porque é um dia que está propenso a você ir para esse lugar e ficar no emocional. Não é um dia que vai esse dia, o dia de quinta está pedindo mais racionalidade. Então, ficar revisitando dores não tá muito aqui na vibe, entendeu? Ok, taurinos. Um beijo, um queijo e eu vejo vocês na sexta.